Olá, olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu me chamo Jefferson, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus e eu venho através do seu programa, A Hora da Graça. Venho falar de fé, falar de vida, sempre trazendo a boa palavra de Deus para abençoar você e toda a sua casa. Chegamos nesta quarta-feira especial e eu espero que você possa ser abençoado através dessa programação e também dos nossos cultos que teremos durante todo o dia de hoje. Quarta-feira na Igreja da Graça é o dia que nós clamamos, pleiteamos pela causa da família, tanto faz 9, 14 ou 19h30. As 3 horários que você vier, você encontrará aqui o pastor Jefferson trazendo uma palavra para você. O pastor hoje tem 5 momentos especiais de clamor, tanto agora às 7 da manhã, como também ao meio-dia, como também 9, 14, 19h30 nos cultos na igreja, como também às 18 horas aqui pela TV Nova Conexão. Pedido que eu sempre faço a você, sempre esteja sintonizado. Canal 15.1 e também no canal 9. Essa sintonia de canais que você fizer, você vai encontrar o canal digital. Fique sempre de prontidão, nós temos 2 canais que está simultâneo. Se você assiste no canal 9, eu indico você a fazer a busca de canais e ali você vai encontrar o canal 15.1. Então você poderá nos acompanhar de modo HD, High Definition, né? Definição de qualidade para você, tá bom? Outra coisa que eu peço também é que você nos acompanhe pelas redes sociais. Nós estamos no IIGD Pato Branco, Facebook IIGD Pato Branco e também no canal do YouTube do pastor PR Jefferson Mendes. E nessas 2 plataformas você tem simultaneamente, assim bem como pela TV, você tem também aqui essa programação especial pelas redes sociais. Nas redes sociais você tem uma facilidade que você pode também fazer dessa maneira. Você pode, além de você acompanhar, você pode curtir, né? Deixar um joinha, deixar um comentário, deixar um amém, enviar para as pessoas compartilhamento, né? Através do compartilhamento você pode enviar para que outras pessoas também tenham acesso à palavra de Deus. Quando você compartilha, você faz que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Então, não negligencie o compartilhamento. O compartilhamento é o que faz viralizar, o que faz outras pessoas receberem a palavra de Deus. Dias atrás, pessoas de outras cidades, nem da região nossa aqui, entraram em contato com o pastor e é através justamente aqui do compartilhamento. Temos pessoas que nos acompanham de São Paulo, do Maranhão, do Ceará. Esses dias atrás agora, lá do Mato Grosso do Sul. Pessoas lá da Itália, né? Algumas pessoas que eram daqui de Pato Branco foram morar lá na Itália e lá na Itália também está sendo divulgado essa nossa programação. Então, sempre que nós entramos aqui, sempre com alegria para abençoar você e toda a sua casa. Venha para a graça, você também esteja conosco. Com certeza há de ser dias de vitória para você colocar sua fé em ação, compartilhando e acompanhando a palavra de Deus. Hoje eu tenho chamado a atenção que quarta-feira é o dia que nós clamamos pela família. Estou numa fé, num propósito aqui em nossa igreja, em Ezequiel capítulo 37, o versículo 16 e 17 conta a respeito de que uma direção de Deus para o profeta. A direção era, você deve pegar 2 madeiras, escrever no nome de Judá, de Israel e sua família, seus companheiros, e unir na sua mão o nome de todos os irmãos. Unir essas 2 madeiras, simbolizando a união de toda Israel. Isso era, claro que era uma maneira de uma profecia, algo que era uma direção de Deus para aqueles dias e também para os nossos dias. Por que não para os nossos dias? Deus não quer unir a nossa casa? Deus não quer unir a nossa família? Então, eu estou convocando você, chamando você para este dia. Eu estarei logo mais no altar da igreja, sempre nossos cultos da família são em 3 momentos especiais, 9 da manhã, 14 e 19h30. Nestes 3 horários, eu estarei no altar da igreja, unindo a minha fé com você, né? Segurando na palma das minhas mãos, ali conforme o profeta recebeu direção. Eu quero também abençoar o seu lar, abençoar a sua família, tá bom? Deixa eu chamar a sua atenção também para um assunto bem importante. Nossa Igreja da Graça, começando na cidade de Palmas. Começamos o agosto de Deus.
Este muitas pessoas chamam de o mês do desgosto. Esse é o mês do agosto de Deus. É o gosto do Senhor, é na alegria do Senhor. É algo novo, tem que acontecer com você. E nós começamos sabendo que Deus tem propósitos muito lindos para fazer na cidade de Palmas também, além de Pato Branco. Agora nós temos a nossa igreja também ali na cidade de Palmas. Nós vamos ter a ministração da Santa Ceia no dia 13. Eu quero que você, amigo, amiga que me acompanha, você conhece alguém, familiar na cidade de Palmas, nós vamos nos encontrar na rua Pedro de Souza Vieira, número 287. Este endereço é o endereço do Hotel Palmas e ali no Salão Social, onde nós vamos estar realizando essa primeira reunião, voltando os trabalhos da nossa igreja. Como promessa, tanto aqui algumas vezes disse que voltaria esse trabalho da nossa igreja, pastor Fernando me deu essa missão, nosso líder do estado, e eu vou com muita alegria, com toda a minha equipe aqui, trabalhar forte para que a Igreja da Graça de Palmas se estabeleça e tenha um pastor que fique aí na cidade de vocês, mas até que aí nós não temos um pastor que fique todos os dias na cidade, o pastor vai fazer a Santa Ceia. Todos os meses o pastor vai ministrar Santa Ceia na cidade de Palmas, começando agora dia 13 de agosto. Então se prepare, pois a bênção de Deus há de se manifestar e abençoar a todos. Então se prepare, cidade de Palmas, rua Pedro de Souza Vieira, número 287, ali no centro da cidade de Palmas, Paraná. Eu já tenho também o endereço da nossa igreja lá de Coronel Vivida. Eu não passei ainda para o operador de GC, mas daqui a pouquinho eu vou passar para ele e depois eu lanço para você aqui o endereço da cidade de Coronel Vivida. Coronel Vivida, nós vamos também começar o nosso trabalho ali, nós vamos sempre fazer as nossas reuniões, elas sempre vão ser realizadas no terceiro domingo do mês. Nós temos a Santa Ceia, que é no segundo domingo, e no terceiro domingo nós vamos fazer o trabalho ali, bem no centro também de Coronel Vivida, nós vamos ter esse trabalho. Nós vamos trabalhar, vamos ganhar almas para o Senhor Jesus, e logo, logo nós ouviremos que esses dois trabalhos se tornaram mais duas igrejas da graça para a glória de Deus, tá bom? Chamo sua atenção, hein? Me ajude, fale, divulgue, compartilhe para que mais pessoas estejam junto conosco, tá bom? WhatsApp para você na tela, 419-9682-2381. Se você tem desejo de fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, como que faz para chegar, conhece alguém da cidade, quer colocar essa pessoa em conexão aqui com o pastor para a gente poder ajudar a pessoa a chegar no local, fala com a gente pelo WhatsApp, 41DDD 99682-2381. Enquanto a programação está rolando, aqui no GC eu quero que fique rolando aqui para as pessoas aqui, ó, passando na tela aquele recadinho, né? Se a pessoa quer saber onde é o endereço, se a pessoa quer o contato, vai ficar passando aí, se você já tem tempo para anotar e falar com a gente aqui, tá bom? Lembrando que por esse contato você também pode pedir sua oração. Peça a sua oração, entre em contato com a gente, nós vamos clamar por você em nome de Jesus. Bom, o pastor falou bastante, vamos agora acompanhar aquele momento especial, o chamado O Palavra que Traz Fé. Essa semana está muito especial, essa semana estamos aprendendo sobre o livro de Jonas. Essa é a terceira mensagem de uma série de 6 mensagens. Começamos na segunda e hoje, na quarta-feira, você tem esse recado especial novamente. Eu espero que você esteja bem ligado para receber a boa palavra de Deus aqui no livro de Jonas, no Palavra que Traz Fé. Diretor, roda para nós em nome de Jesus. Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Hoje no Palavra que Traz Fé, nós vamos estudar o livro de Jonas, capítulo 1, versículo 17 e capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você é esse tipo de pessoa? Jonas, ele está passando por um juízo. Jonas ficou dormente, Jonas esqueceu de Deus,
Jonas desprezou a palavra, Jonas desobedeceu. Consequência, tempestade. Tem pessoas que elas passam tempestades, que elas passam por certas batalhas sem que elas precisassem passar. Não precisamos passar por certas coisas, mas nós nos colocamos, como diz, no olho do furacão. Jonas está agora, depois de ter feito tudo que fez contra Deus, os homens do barco, do navio que estava levando ele para Tarsis, lançam ele no mar, a tempestade acaba para aqueles que estão no navio, mas a tempestade de Jonas não acaba. A Bíblia fala que um grande peixe, uma baleia, engoliu ele. Só que o que me chama muita atenção é, passaram-se 3 dias e 3 noites. Penso eu em meu coração que 3 dias, eu acredito que se fosse eu ou você, no mesmo momento gritaríamos misericórdia, Senhor, me livra, me tire deste lugar, livra a minha vida, livra-me da morte. Só que Jonas passou 3 dias para se arrepender, para voltar a orar. Não seja tardio, meu amigo. Não seja tardia, minha amiga, meu irmão, minha irmã, até aqueles que não gostam, meu inimigo e minha inimiga, não seja tardio. Reconheça Jesus, reconheça que você errou, vá à oração, vá clamar a Deus. Talvez o seu caso é o caso de que você está demorando demais, você está passando por um problema, mas você não está orando. Levou 3 dias para Jonas decidir começar a orar. Por que demorou tanto? Aí eu vejo 2 pontos. Primeiro, ele se demorou por causa que ele achava que não teria problema aquilo que estava acontecendo, mas agora ele viu que ele está dentro de um inferno. E ele também reconhece que ele precisa do Senhor que o livre. E da mesma forma eu digo para você, imagine, por exemplo, os sucos gástricos de dentro da baleia. 3 dias, com certeza, derreteria o Jonas por completo dentro daquela baleia. Só que Jonas teve de Deus misericórdia. O que aconteceu com Jonas nada mais é do que o Senhor tem uma obra para você. E por mais que você talvez tenha caminhado por caminhos tortos, errado, o Senhor tem misericórdia de você. E se o Senhor tem misericórdia de você, eu quero que você entenda, aproveite da misericórdia. Veja que Deus está dando a oportunidade de você sair desse inferno existencial. Você não tem prazer no teu casamento, você não tem prazer na tua vida, você não tem prazer de trabalhar, você não tem prazer de dormir, você não tem prazer de comer, nada para você tá bom. Você vive em pé de guerra com todo mundo. Pense nas palavras de Jonas, do inferno, Senhor, estou clamando. Não espere chegar ao profundo do poço para clamar. Está sofrendo, clame agora. Deus te responde, Ele tem misericórdia daqueles que o buscam. Clame a misericórdia e a misericórdia de Deus vai te alcançar, tá bom? Que Deus fale mais ao seu coração, que Deus te abençoe. Um forte abraço a todos. Tchau! É isso aí, meus irmãos. Vai deixar tarde demais as coisas, não deixa para de tarde não. Se você ficar esperando a coisa acontecer, você vai ver que cada dia afunda mais, o problema vai aumentando. O Jonas, ele foi tardio demais, ele deixou muita coisa acontecer para poder, então, clamar a Deus. Você vai deixar a coisa acabar, vai deixar o casamento acabar, a família se destruir, porque você está dormente? Então acorda, desperta, tu que dormes. Vamos buscar a Deus, vamos clamar, porque todo aquele que clama recebe resposta de Deus. Então clame ao Senhor e seja abençoado, abençoada em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu chamar a sua atenção agora. Eu tenho falado às pessoas, tenho clamado a Deus para que Deus abençoe as pessoas. Eu acabei, inclusive, aqui, a irmã Helenice, sempre aqui acompanhando a programação, já enviou, pastor, está aqui a minha oferta, o pastor vai levar seu presente também em nome de Jesus, irmã Helenice. Deus abençoe a senhora, todos que fazem, né? Sempre aqui há muitas pessoas que têm colaborado, enviado suas ofertas, independente do valor que essas pessoas façam, eu sempre me alegro porque Deus tem enviado pessoas, né? Nós temos pessoas que ofertam R$10, temos pessoas que ofertam com 20, com 50, com 100, com R$1.000. Há pessoas que têm essa fé, este propósito de abençoar a casa de Deus e fazer que esse trabalho cresça.
E nestes dias nós estamos ainda mais necessitados, porque nós já temos as demandas de todos os meses e agora, especialmente aqui na região sudoeste, nós estamos abrindo 2 trabalhos, 2 igrejas novas estão começando. Tanto a Igreja da Graça de Palmas, que vai começar no dia 13 de agosto, nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor na cidade de Palmas, na rua, coloca para mim, por favor, o endereço aqui de Palmas no GC, é Rua Pedro de Souza Vieira, isso, número 287, o endereço de Palmas. Quando tiver pronto de Coronel também, você pode colocar daí para mim que eu falo aqui. Ah, tem já? Pode. Esse operador, esse diretor é uma bênção. Rua Brigadeiro Rocha Loures, número 156, Igreja da Graça em Coronel Vivida, Paraná. Lembrando que nós vamos ter este trabalho especial, ele não vai ter o atendimento todos os dias, mas no domingo, dia 20 agora deste mês de agosto, nós vamos ter então este culto especial às 15 horas, assim bem como em Palmas às 15 horas, aqui também em Coronel às 15 horas no dia 20. E falando destas campanhas que estamos iniciando, para que nós possamos manter estes trabalhos, idas, vindas, evangelismo, nós vamos com pessoas daqui para lá, nós precisamos contar com o amor e a dedicação de todos. Então eu passo para você as contas da igreja, pode pôr em tela cheia, em nome de Jesus, as contas da igreja, o Banco Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Itaú e Banco do Brasil. Por esses dias, eu quero que você envie uma oferta e você vai colocar nessa oferta no campo de depósito, quando você faz, por exemplo, um Pix, doacões@igd.com.br, no campo do Pix você pode destinar, para que oferta é essa? Você vai colocar oferta para missões. Se você quer também fazer que essas igrejas que estão nascendo, que nasceu no coração de Deus e Deus colocou em nossas mãos, que você vá fazer uma oferta. Pastor, a minha oferta vai ser em prol dessas missões que nós vamos estar começando agora, essas campanhas de evangelização. Então, faça uma doação, tá para você na tela agora, tanto os bancos que você pode anotar, agência e conta corrente, ou então a chave Pix com o QR Code, que tem essa modalidade simplificada e muito mais fácil de você fazer sua doação. Pedido que eu faço sempre, que logo após você fazer a sua doação, você envie para nós o comprovante pelo WhatsApp. O WhatsApp é 41 99682 2381. Lembre-se também, quando você enviar o seu comprovante, a foto do comprovante ou o PDF ali que é gerado automaticamente quando você faz ali pelo Internet Banking, o pedido que eu faço a você é que você faça a gentileza de colocar para nós o seu endereço. Porque através do seu endereço, você que fizer uma oferta de R$100 ou mais, ou você que fizer uma oferta, como o pastor tem sempre falado, do livro das bênçãos do inverno, você que faz uma oferta de R$50 ou mais, o pastor vai levar até você este livro do missionário, livro especial, que é um livro de bênçãos diárias. Todo dia tem uma leitura diária para você. E você que faz essa oferta especial de R$100 ou mais, o pastor vai levar para você o livro do Billy Graham. O livro do Billy Graham, esse grande pastor, um pastor americano que sempre trouxe uma grande palavra, ensinamentos, um homem, um mestre pregador da palavra de Deus. Este livro que vai trazer a você um grande agregado espiritual. Ouça o meu coração, o que eu diria a você? Este é o recado que está nesse conteúdo deste livro, Tem aí direções para o seu crescimento espiritual, tá bom? Fale com a gente, envie sua mensagem, envie seu endereço, enviando depois o seu comprovante, o pastor vai até você levando esse presente de muito obrigado por sua doação à obra de Deus. Lembrando que por esses dias eu convoco a todos os irmãos de Pato Branco, Coronel, de Palmas, todas as pessoas que me assistem, de onde você estiver, eu convido você, convoco você a me ajudar. Ajude-me a fazer que esses trabalhos que estamos começando nessas cidades, eles venham prosperar. No início, nós vamos precisar de muita ajuda de todos que já estão acompanhando as programações para que possamos manter este trabalho. Posso contar com você? Posso contar com essas missões que nós estamos iniciando, que você vai financiar, você vai enviar recursos para que possamos manter de pé este trabalho? Eu conto com você que está aí do outro lado.
envie a sua oferta. Põe para mim aqui no rodapé a chave Pix. Pegue agora, nesse momento, vai passar a chave Pix aqui embaixo e também o QR Code aqui do ladinho aqui vai passar para você o QR Code. Coloque isso, faça essa obra de Deus, esforce-se, ajude-me em nome de Jesus Cristo, fazer que essas cidades conheçam a palavra de Deus, envie esses recursos para que nós possamos abrir esses trabalhos e muitos outros em nome de Jesus Cristo, tá bom? Conto com a fé e o amor de todos para a glória de Deus, tá bom? Deixa eu chamar a sua atenção agora mais uma vez para que nós estejamos atentos. Nós estamos aprendendo, né? Já tem algumas semanas que nós estamos fazendo um estudo acerca do livro de Atos dos Apóstolos. E eu creio que foi tudo direção de Deus, até porque quando nós começamos este propósito, havia uma oportunidade de começarmos esses trabalhos, mas durante esses ensinamentos a porta se abriu. E hoje nós vamos ver algo muito importante do início da igreja e como que uma igreja começa, como que é o trabalho da igreja de Cristo, como que Deus faz fluir este trabalho. Vamos aprender pela palavra, sempre em Atos, hoje Atos capítulo 13, onde nós vamos estudar, onde Saulo, Barnabé, João Marcos estão em viagens missionárias, né? Ampliando os termos, abrindo novas igrejas, ganhando almas para o Senhor Jesus, tá bom? Logo após a novela da vida real, eu volto aqui com o Examinando as Escrituras. Fique ligado, nós já voltamos em nome de Jesus. Mirella é uma cidadã romena e mora no bairro de Nussbaumen, na Suíça. Em 2017, um erro médico muda completamente a vida dela. Durante o exame ginecológico que eu fiz no ano de 2017, a médica, ela perfurou meu canal urinário, a vesícula, e assim começou o meu sofrimento. Foi muito difícil porque eu sofri durante 5 anos. Em 2020, eu passei por 4 cirurgias, mas não adiantou de nada. Eu continuava com a urina solta, eu usava fraldas, eu tinha dores, inflamação. Eu tomava remédios, antibióticos, foi muito difícil. Fiquei entubada durante 5 meses, com sonda no rim, na barriga, diretamente na vesícula, no canal urinário. Tive infecções terríveis. Tudo muda em 2022, quando ela encontra na internet a live com o pastor Hilton Santos. E, na verdade, eu nunca o tinha visto antes. Mas estava no Facebook e Deus me direcionou à postagem, assisti ao programa. Deus trabalha com poder e pelo Espírito Santo. Então a irmã Mirella entrou em contato. Ela mandou uma mensagem me pedindo ajuda, me pedindo uma oração. Então eu respondi e disse: vamos orar, fica tranquila, porque Deus começou a boa obra e Ele vai te dar um final feliz. Então, eu comecei a orar com o pastor Hilton durante a noite, de madrugada. Eu assisti ao SOS da Fé. Oramos juntos, sempre respondi a mesma coisa: Deus vai agir, Ele trabalha, confia que Ele vai te curar. E assim foi. E assim, com a ajuda de Deus, eu não perdi a esperança. Procurei a Deus, não perdi a fé, Deus existe, me curou e agradeço de todo o meu coração. Eu decidi andar no caminho de Deus. Deus também me curou de fortes ataques de pânico. Eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia dirigir, eu não podia andar de trem, de avião. Deus me deu esse poder e colocou na minha alma a frase: me procura. E eu fiz isso hoje, depois de 5 anos. Na semana passada, eu voltei para a Romênia de avião, porque Deus me curou e glória ao seu santo nome. Após entregar a vida para Jesus, Mirella passa a orar pela família dela. Meus filhos usavam drogas, álcool. A minha vida era complicada. Eu tinha muito estresse antes e eu era muito ruim. Eu usava drogas, eu tinha muita maldade dentro de mim. Eu não tinha emoções. Era vazio por dentro. Não tinha emoção alguma. É só maldade. E eu orava com o pastor Hilton. Eu disse: irmã Mirella, assim como Deus trabalhou na sua vida, assim também vai agir na vida dele. Porque para Deus, nada é impossível. A minha mãe orava sempre.
dia e noite. Quando eu não voltava para casa e ficava na rua até 5 da manhã ou até meio-dia. Glória a Deus. Eu orava pela fé, sempre orava e pedia ajuda em oração. Quando a minha mãe começou a orar por mim, tudo mudou na minha vida. Agora, eu estou tranquilo. Eu não sou mais estressado. Eu estou muito mais tranquilo do que antes. E Deus me ajudou a tirar toda a maldade da minha vida. E agora estou bem e saudável. E tudo pela misericórdia de Deus. Confiei na palavra de Deus e ficou tudo bem. Eu me batizei e também recebi o Espírito Santo. E agora eu estou bem feliz que conheci a Deus. Hoje a irmã Mirella é outra pessoa. Dizimista, patrocinadora, a família abençoada, o filho livre das drogas. Toda a casa abençoada por Deus. E assim é com cada pessoa que recebe a palavra de Deus. Porque quando a praticamos, damos liberdade a Deus de trabalhar em nossas vidas. E assim aconteceu com a irmã Mirella. E a vida dela é a prova viva que Deus está vivo. Jesus Christus. Vamos aplaudir a Jesus. A obra de Deus é linda e nós vemos como Deus vai trabalhando, como de cada cidade, em cada localidade, Deus vai levantando seus pastores para que possam anunciar o Evangelho, anunciar a vida, a morte e a ressurreição do Senhor, para que todos reconheçam seus pecados e se convertam a Jesus e sejam salvos. Estamos nestes estudos que têm trazido para nós, tanto para mim que estou pregando, a você com muita alegria fazendo isso, que também nos motiva e creio que também esteja motivando você que está aprendendo. Nós estamos estudando, já estamos no capítulo 13, né? Nós vimos no capítulo 12 a morte de um dos apóstolos, uma perseguição tremenda, uma perseguição dura contra os cristãos. Nós vemos o Pedro ser livre, né? Ser tirado de dentro de uma prisão de maneira especial. O anjo de Deus vai e livra ele daquela prisão. Aí então a igreja orava e clamava. Então veja que a igreja primitiva tinha estes propósitos principais que nós não podemos perder, que é a oração e a busca do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que dirige tudo. E falando sobre o Espírito Santo, aqueles que ainda discordam, que ainda são contra, eu quero que você dê bastante atenção aos textos. Esqueça se você tem uma dificuldade, porque eu não gosto desses crentes, porque os chamados neopentecostais, né, que é nessa denominação, a Igreja da Graça, né, parte dessa vertente do neopentecostalismo. Agora eu queria que você desse bastante atenção ao texto, porque a Bíblia ela é autoexplicativa, você lê e ela fala com você. Você não precisa partir de pensamento de nenhum homem, você não precisa pensar no Martinho Lutero, você não precisa pensar em Calvino, João Calvino, você não precisa pensar em ninguém. Você só precisa ficar ligado no que está escrito aqui. Você não tem que pensar no Armínio, pastor, eu sou calvinista, eu sou arminiano. Esquece essa coisa aí. Estes homens, por mais que tiveram relevâncias na história, o que está aqui é o que realmente precisamos seguir. Se a gente estiver atento às palavras que estão descritas na Bíblia, você encontrará então meios de você ser usado por Deus. Essas pessoas do passado, que diga-se de passagem, foram muito usadas por Deus, elas foram pessoas que precisaram aprender na palavra. Só que nós temos que entender que nós não podemos interpretar a Bíblia de maneira que eu me posicione de acordo com o que penso. Nós temos que ir de acordo com o que a palavra diz e a palavra vai sempre se revelando e nos ensinando. Bom, Atos 13, no versículo 1, começa assim. Na igreja que estava em Antioquia, agora já não é mais um trabalho missionário,
Aliás, não é mais uma campanha, não é mais somente um local onde eles foram dispersos e ali pregaram nas praças. Agora tem uma igreja. Antioquia já se formou uma igreja. Olha que bonito. Eles foram dispersos por causa da perseguição e essa perseguição fez que eles fossem para as cidades vizinhas. E quando chegaram em Antioquia, começaram a pregar, trazer a palavra de Deus e ali muitas pessoas se converteram. Agora a igreja, em Antioquia, não há mais um trabalho que está tendo uma evangelização para começar uma igreja. Agora a igreja está de pé. Há uma igreja em Antioquia, tá bom? Louvado seja Deus por isso, é assim que funciona. Ah, pastor, mas como que é que faz? É Deus que direciona, até na perseguição há crescimento. Aí diz assim, vamos de novo, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, e a saber, o Barnabé, já falei bastante dele aqui, não tenho como abrir novamente aqui e falar sobre cada um deles, e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e também Saulo, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Vamos entender. A igreja de Jesus, ela é mantida pelas orações. Nós só podemos estar nas direções que Deus vai nos entregando, o Espírito Santo vai nos entregando direções à medida que nós temos comunhão com o Senhor. Por isso, a relevância e a grandíssima importância da nossa igreja e todas as igrejas que prezem o Evangelho, pregar a palavra, orar e buscar ao Espírito Santo. Ter comunhão com o Senhor. Essa comunhão verdadeira com o Senhor faz com que haja liberdade de Deus falar conosco pela palavra e pelo Espírito Santo. Veja que a Bíblia está declarando que o próprio Espírito Santo tocou o coração desses irmãos, porque a igreja toda, esses irmãos reunidos na igreja, a Bíblia fala que eles sentiram de Deus num jejum, eles estavam jejuando e o Espírito Santo tocou-lhes o coração, que era momento de Saulo e Barnabé serem apartados para uma outra missão, começar um novo trabalho. Começar a pregar o Evangelho e estabelecer novas igrejas. Quer dizer, nós temos que crescer a igreja local, mas nós temos que ampliar os termos. Nós não podemos ficar debaixo somente das quatro paredes. Aliás, nós não podemos ficar somente nesse redor do inteirinho da igreja. Nós temos que sair, ganhar novas almas, abrir novas igrejas, falar de Jesus, estar acessando lugares, locais onde ainda a pregação não é aceitada pelas pessoas, onde ainda pessoas não conhecem Jesus. Aí então, quem deliberou, quem destinou, quem colocou no coração desses irmãos em Antioquia que deveria se começar esse trabalho com Barnabé e Saulo foi o próprio Espírito Santo. Então todo o trabalho que nós estamos fazendo, iniciando, conduzindo, tem que partir da iniciativa de Deus, do Espírito Santo. Não da iniciativa do homem, porque quando é o homem, a limitação do homem, ela é tão grande que nós podemos começar muitas coisas boas, positivas e nunca terminar, porque não vem de Deus. Agora o que vem de Deus começa e prossegue, como até lá atrás a gente aprendeu sobre o Gaio. Lembra do Gaio, aquele judeu, que ele disse assim, uma das coisas que me chama muita atenção, ele falou assim, se é de Deus essa obra, ninguém pode parar. Se é do Senhor essa obra, ninguém pode parar. Se é de Deus, não tem como desistir, não tem como voltar atrás. Então, já estudamos isso e agora está acontecendo isso com a igreja. A igreja está crescendo e aí então chega o momento que Deus envia uma direção para a igreja, para que Barnabé e Saulo sejam enviados. Versículo 4. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Esse João aqui, o cooperador, ele não era um obreiro, não era um discípulo ali que estava já preparado para a pregação.
Mas este João, a gente vai aprender mais daqui a pouco sobre isso, já aprendemos também já lá no início, lá o João Marcos, que ele era sobrinho de Barnabé, ele era parente do Barnabé, o João Marcos. E o João Marcos estava ali colaborando, era um obreiro, né, que estava ali junto com esses dois pastores que estão chegando aqui a Chipre para pregar a palavra. Era um cooperador, alguém que estava junto cooperando com o trabalho. Versículo 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu. E esse judeu era mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Bom, então veja que nesse início deste trabalho, eles passam por algumas cidades, eles passam por algumas situações, e chegam até este local onde tem este homem. Nessa cidade de Pafos, ele encontra um homem chamado Bar-Jesus, que tinha artes mágicas como prática da sua vida, tinha também ensinamentos de profeta, se intitulava profeta, e este era um homem falso, um homem enganoso, chamado Bar-Jesus. Não sei lhe dizer por que Bar-Jesus, mas chamavam-se de Bar-Jesus. Aí diz: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Guarde o que eu vou lhe dizer agora, preste atenção nesse versículo. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando alguém governa, quando alguém tem algum tipo de autoridade, e essa autoridade é temente a Deus, as pessoas que estão debaixo da alçada destas lideranças, elas têm uma alegria no coração, porque ali é onde Deus está tendo liberdade para usar esta liderança, para esta liderança poder abençoar as pessoas que estão debaixo das suas ordenanças. Então, olhando nesse sentido, o acesso para pregar a palavra a um procônsul era muito difícil. Só que este procônsul chamado Sérgio Paulo, que está escrito aqui, ó, versículo de número, deixa eu ver, o 7, Sérgio Paulo, o nome dele, este procônsul, ele tinha o desejo de ouvir a pregação destes cristãos chamados Barnabé e Saulo. Ele disse: olha, eu quero saber mais de Jesus. Porque por mais que as pessoas fossem contra, o nome de Jesus estava se espalhando. Os que falavam bem espalhavam porque amavam. Os que não gostavam espalhavam porque não gostavam. Quer dizer, falem bem ou falem mal, mas falavam de Jesus. E o procônsul queria saber. Você imagine alguém de autoridade, alguém de peso, que ame a Deus, que tenha o Senhor como base de sua vida, esta pessoa influenciaria muitas outras pessoas. Veja o poder da influência das autoridades, né? Por isso a palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Em todos os sentidos, Deus é o Senhor da nossa vida. Mas se as lideranças, elas se posicionarem servindo e amando a Cristo, elas vão ser, além de lembradas, elas vão ser também usadas pelo Senhor para ganhar novas almas. E este procônsul queria ouvir a pregação do Saulo, né, de Tarso, Paulo, apóstolo Paulo e Barnabé. Aí diz o versículo 8: mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Tem pessoas, irmãos, aliás, eu vou ler o versículo seguinte que vai ficar mais fácil entender a minha fala. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, está bem claro para você. Por que Saulo de Tarso é chamado Paulo? Está aqui, é o mesmo nome. Depois eu posso lhe explicar para você por causa de que ele também era soldado, ele também era romano. Agora a pergunta que eu digo para você. Aqui o Paulo, chamado Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, olha as palavras do Paulo, isso aqui é duro, viu, gente? Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia,
inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? O Paulo, agora vamos tratar o Saulo como somente Paulo. Não vamos agora continuar segundo a tradução da palavra. O apóstolo Paulo olha para ele: você é um filho do demônio, você é um filho do diabo. Há pessoas, irmãos, que ela não quer nada com Jesus e ela faz que quem quer Jesus se perder. Verdade. Imagine, por exemplo, um procônsul como este, que na sua postura, na sua estatura de conhecimento, quantas pessoas poderiam se converter através do Sérgio Paulo? Mas você está vendo, declarado, que este homem enganador, mentiroso, está se opondo, dizendo para eles coisas contrárias. E o Paulo diz: você é um filho do demônio. Você não quer Deus, você não quer conhecer Jesus e atrapalha e impede quem quer conhecer Jesus. Veja que coisa séria. Tem pessoas que elas são influências do inferno. Há pessoas que são influências do diabo. E o Paulo fala essas duras palavras. E nós entendemos que Deus pode converter qualquer pessoa. Deus pode mudar qualquer pessoa. Só que o Paulo faz uma coisa para que aconteça uma notoriedade, de maneira que todos percebessem que o que estava acontecendo ali, a vinda de Barnabé e de Saulo, não era somente o desejo de abrir uma nova igreja, como muitos dizem: isso aí é tudo comércio. O Paulo queria ganhar almas, o Paulo queria estabelecer uma igreja ali. Só que a pessoa que poderia abrir essa porta, o Sérgio Paulo, está sendo, está sendo ludibriado por este homem chamado Elimas, tentando impedir que ele conhecesse Jesus, tentando fazer que a fé dele diminuísse. Não acredite nesses pregadores, não dá crédito para eles, não. As minhas artes mágicas são verdadeiras, o que esses crentes pregam é tudo mentira. E aí então Paulo duro: você é um filho do diabo. Aí diz ali o versículo 11, diz assim: eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor. Eu quero que você entenda, eu não tenho sombra de dúvidas que isso aqui está acontecendo com a intenção de criar temor nas pessoas. Quando eu falo temor, não é o medo, mas é que as pessoas respeitem a Deus. Porque há pessoas que entendem que, Jesus é amor. Jesus é amor. Você, por exemplo, vê nos últimos anos, como tem crescido o número de pessoas maldosas, mal intencionadas. Você vê pessoas das mídias, das grandes mídias, se levantando contra cristãos, se levantando contra Jesus. Você deve ter assistido nos últimos carnavais, ouvido falar, assistido não, mas ouvido falar matérias de exposição como Cristo sendo zombado pelo diabo. É isso que está acontecendo aqui, gente. É exatamente o que nós estamos lendo. Haviam pessoas de influência que estavam tentando impedir a pregação. Só que aí, então, sabendo disso, o Saulo fala: esses homens, eles precisam de um choque de realidade. E ele fala: você está batendo de frente de Jesus. E o que você está fazendo é muito sério, impedindo uma pessoa de ouvir a palavra. Você que fala: porque você fica ouvindo esse pastor Jefferson aí, você vai deixar a nossa religião, vai ser crente agora? Desculpe lhe falar isso que eu vou te contar. Não me tenha eu por um homem mau, mas eu uso as palavras do Saulo: filho do diabo. Filho do diabo é aquele que impede alguém de conhecer Jesus. Você que não deixa sua esposa ir para a igreja aprender, você não deixa seu marido, você não deixa seus filhos buscarem a Deus. O que está escrito aqui: aquele que impediu o Paulo Sérgio de conhecer Jesus, de a fé dele ser dissipada, se perder, foi chamado de filho do diabo. Então entendo eu que também aqueles que o façam isso hoje também são filhos do diabo. Mas, olha o que diz mais. E aí ele diz no 11 de novo, vou ler: eis aí agora, pois, contra ti a mão do Senhor. Se levantou contra Deus. Quem contra Deus pode vencer, gente? E ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. Quer dizer, você não vai ficar cego a vida inteira, mas você vai ficar cego a partir de hoje, para você ter como testemunho de que você se levantou contra algo de Deus. E ele ficou, no mesmo instante,
A escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Eu fico preocupado em 2 pontos bem importantes aqui. O primeiro ponto é, algumas pessoas só dão crédito quando veem alguma coisa, que são chamados, como nós já ouvimos falar muito, São Tomé. São Tomé é aquele que só acredita vendo, que as palavras de Jesus não são suficientes, ela precisa ver. Nós temos que ser daqueles que não precisam ver, mas creem na palavra. E o procônsul, este homem já estava crescendo e querendo aprender a fé em Cristo, agora vendo que este homem, Elimas, esse mentiroso, esse filho do diabo, esse filho do cão, ele fica cego, porque ele está provocando o Deus dos céus. Ele estava provocando a ira de Deus. Então Paulo fala, você vai ficar cego, você não vai ter acesso mais para pregar para mais ninguém. Logo você volta, por enquanto você vai ficar cego. E aí então trouxe um medo, um receio. Então eu entendo que nós não precisamos ter medo de Deus. Mas algumas pessoas, se não verem, elas não creem. Por isso, hoje você vê nosso missionário R.R. Soares, quando nas campanhas, centenas e centenas de pessoas todas as semanas são curadas de problemas terríveis. Médicos dizem que a artrose não tem cura. Como pode uma pessoa com artrose, com artrite ser curada? Não, pastor, é um problema nos ossos, não tem o que fazer, é só controle de medicamento. Como é que essas pessoas são curadas? É o poder de Deus. Tentam muitas vezes impedir a pregação? Tentam, mas não vão conseguir. Todo filho do diabo que se levantar para poder impedir a pregação vai sofrer as duras penas. Então, nunca se oponha. Bom, aí partindo disso, o que acontece? Versículo 13 agora. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando deles, voltou para Jerusalém. Quer dizer, quando apertou o calo, quando a coisa começou a ficar difícil, porque a viagem missionária, além da viagem, além das dificuldades, dos problemas a se enfrentar na viagem missionária, há muita dificuldade. E ali o João Marcos, ele acha que é melhor, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para Jerusalém, vou ficar na igreja sede, porque lá não tem trabalho. Vou ficar aqui na igreja, aqui, lá pelo menos as pessoas já vêm, é mais fácil, não preciso de começar trabalho, o trabalho é mais tranquilo, não preciso de bater de porta em porta, não preciso ficar fugindo de ninguém. Agora ele volta embora para Jerusalém. E aí acontece o quê? E eles saindo de Perge chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei, dos judeus, ele tinha essa lição da lei, e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga, varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Aí então, levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela. Bom, eu vou parar por aqui essa leitura para você entender o seguinte. Então eles estão numa igreja, onde ali estão judeus e gentios. Judeus eram aqueles que já praticavam o judaísmo, os israelitas, e tinha os gentios que estavam também acompanhando a pregação. E chega um momento que eles pedem para o Paulo, você não quer dar uma pregação importante para o povo? Ele até dá, eu uso uma expressão aqui, ó, e levanta, tendes alguma palavra de consolação? Então o Paulo foi chamado, né, foi dada a oportunidade para o Paulo dar uma palavra de consolação para o povo que estava ali naquele momento na sinagoga. E aí o Paulo toma a palavra. E a pregação do Paulo começa falando acerca do tempo que Israel estava presa no Egito. Começa então falando dos judeus, falando do deserto, até chegar em Davi, tá? Eu vou passar aqui alguns versículos, senão eu vou ficar muito tempo de leitura. E ele vai pregando, vai falando dos profetas, porque todos eles, desde Moisés até desde Abraão, apontava para a vinda de Jesus. E o Paulo explica isso na igreja. Olha, gente, nós temos que confiar em Jesus Cristo, nós temos que olhar para Jesus Cristo. Nosso propósito principal é olhar para Jesus Cristo.
e até que ele chega em Jesus na sua pregação, lá no versículo de número 30. Lá no versículo 30 agora, ele terminando esse discurso, ele fala de Jesus. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia, os apóstolos, os discípulos, a Jerusalém, e são testemunhas para com o povo. Quer dizer, há uma testemunha. Os 12 apóstolos, as mulheres, Maria, quantas mulheres que estavam ali viram também, quantas pessoas tiveram milagres. Em 40 dias Jesus operou tantos milagres incontáveis para se colocar na Bíblia, logo após a sua ressurreição, é o que a Bíblia fala. Então ele está dizendo, olha, tudo o que vocês viram, desde a saída do Egito, desde o período de deserto, desde o período dos profetas, desde o período do rei Davi, se aponta à vinda de Jesus, e ele veio. E coube a Deus o desejo de que ele então morresse e ressuscitasse dos mortos para nos salvar. Essa foi a pregação dentro de uma igreja onde eles eram contrários a esse ensinamento. Versículo de número 32. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós e seus filhos, ressuscitando Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. E o que ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele está falando sempre apontando para Jesus. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Quer dizer, então esse salmo não falava de Davi, falava de Jesus. Então ele está explicando esse salmo que Davi escreveu, mas não falava dele mesmo. Era algo sobre Cristo, sobre a vinda de Jesus, que não viu corrupção, que não se corrompeu, que não morreu como Davi. Jesus está vivo. Versículo 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu, que é o próprio Jesus. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Então veja que a pregação de consolação para essa igreja, eles já tinham aprendido da lei, eles já tinham aprendido sobre os profetas, sobre os ensinamentos e as profecias, e agora vem um homem chamado Paulo e começa a pregar. E a pregação dele consiste em mostrar que desde sempre a história apontou para a vinda de Jesus, para a ressurreição e para perdão dos nossos pecados. E aí então essa pregação mexe com esse povo. Versículo de número 39. E de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vamos junto? Leia você comigo aí. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Enquanto Paulo pregava, terminando a pregação dele, os judeus levantaram e foram embora, carpiram o gato, foram embora. Já os gentios que ouviram essa palavra, que eram os de fé, eles não tinham fé comum, eles não tinham uma fé, não eram judeus, não eram crentes, não eram nada, eles não tinham fé. Eles não davam crédito, eles estavam querendo aprender. Esses gentios, depois de ouvirem a pregação, aquela pessoa que não tem fé alguma, pessoa que vive sem nenhuma fé baseada no Senhor, eles entendem. Viu, Paulo, tem como você pregar de novo para nós no sábado essa mensagem? Irmão, eu fico pensando, eles queriam ouvir de novo, eles queriam aprender. Eu quero ouvir mais sobre isso aí. É assim que a igreja começa, gente. Pessoas querendo ouvir a verdade sobre Jesus. E de forma repetida, repete para nós aí, eu quero ouvir de novo a mesma pregação. Agora eu entendi, eu posso ser salvo também. É verdade isso, Paulo? Eu quero ouvir de novo essa pregação. Aí as pessoas sempre estão vindo, sempre estão chegando. Então ali os judeus não aceitaram. Às vezes o pregador se entristece quando as pessoas não querem ouvir a palavra. E nós não podemos fazer assim. Você que fala de Jesus, não fique receoso, não fique triste porque alguns estão dando as costas para você. Sempre vai ter gentios, sempre vai ter pessoas que o Senhor vai levantar com necessidade.
Ainda que alguns não queiram, tentem fazer você desanimar, não deixe isso entrar no seu coração. Por fim, lá no versículo de número agora 40 e... Eu parei no versículo 30, isso? Deixa eu pegar aqui. 46 agora, né? 43? Obrigado. E despedida a sinagoga, muitos judeus dos prosélitos religiosos, só para você entender, prosélitos são aqueles judeus convertidos ao cristianismo. Prosélitos são judeus que se converteram ao cristianismo. Aí diz ali, prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Olha, gente, continue na graça, continue em Jesus. Esquece toda essa lei, esquece todos esses ensinamentos e fiquem com o que nós estamos ensinando acerca de Jesus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Vai acontecer assim, meus irmãos, em nome de Jesus. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, condiziam o que Paulo dizia, contradiziam. O Paulo falava uma coisa e os judeus, não é assim não, é mentira desse homem. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que não voltamos para os gentios, que nós nos voltamos para os gentios. Bom, não tenho mais tempo para falar. Só preciso que você guarde o que eu vou lhe dizer agora. O que Paulo está dizendo e Barnabé? Olha, a pregação foi vinda para vocês judeus. Vocês eram os primeiros que receberam Jesus e vocês negaram. Já que vocês negaram, nós vamos pregar só para os gentios agora. Quer dizer, eu estou tentando dizer para você que Paulo entendeu. Ele é o pregador daqueles que não têm Deus. De maneira nenhuma. Já que vocês que deveriam estar dando crédito não dão, eu vou pregar para os gentios. É um ensinamento de Lucas, né? Quando alguém não quer ouvir você, bata a poeira do pó do seu pé e vá para outro lugar pregar. Quem não quer ouvir, você não tem que perder tempo com quem não quer. Lute, ore para que haja arrependimento no coração dessa pessoa, mas o que o Paulo diz? Eu vou continuar pregando a palavra. Termino agora, versículo 47. Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até para os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se glorificando a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas, honestas, os principais da cidade, levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Expulsaram Paulo, expulsaram Barnabé, mas não expulsaram o Espírito Santo. É assim que funciona. A pregação é luta, é dificuldade. E chegar às cidades, às pessoas, não é fácil. Mas não consegue impedir a obra de Deus. A obra de Deus, ela sempre se manterá de pé. Então, ainda que tenham muitas perseguições, não desista. Se for necessário, bata o pó do pé, vá pregar para outro, vá pregar para outra cidade, mas fale, tenha ousadia. O Espírito Santo vai te usar e uma semente ficará. Ali nesse meio desse povo, a semente do Evangelho está plantada. E ali vai haver crescimento para a glória de Deus. Amém? Deixa eu fazer uma oração breve, o pastor já passou do meu horário. Pai, em nome de Jesus, eu peço que nessas águas a qual a Ti eu consagro, peço que nelas haja unção do céu, para que todos que delas beberem sejam livres, sejam curadas, sejam libertas, e que a Tua bênção alcance cada vida, os que estão doentes, os que estão acamados, os que estão com problemas, que haja, meu Deus, uma restauração na saúde, na fé, no amor, e que a Tua graça esteja sobre todos, em nome de Jesus nós dizemos amém. Beba comigo desta água. Glória a Deus, bendito seja o nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Hoje nós estaremos na nossa igreja em 3 horários especiais. 9 da manhã, 14 e 19h30, na rua Silveira Martins, número 44, bem no centro da cidade de Pato Branco. Esteja com a gente,
venha participar, com certeza Deus há de trazer uma palavra de união. Estamos aprendendo nestas semanas, nós estamos nessas 7 semanas de fé, de campanha, aprendendo sobre a união dentro de casa. E eu quero lhe abençoar, quero poder, em nome de Jesus, dar uma palavra e nessa palavra Deus promover união dentro da sua casa, tá bom? Não se esqueça, 9, 14, 19 e 30, Rua Silveira Martins, número 44. Aguardo você, agosto no gosto de Deus. Que Deus abençoe você, fique na bênção de Deus. Permitindo Deus, eu volto amanhã e trago aqui a boa palavra de Deus. Forte abraço a todos, tchau!